E eu quero, sem mais delongas, convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Atos 2. Acredito que este é um texto que os irmãos já leram muitas vezes, certamente já ouviram muitas pregações a respeito, mas eu quero fazer um desafio para vocês. Nós vamos ler Atos 2, 41 a 47, à luz de Hebreus 10, 24 a 27. Nós vamos ler os dois textos. Hebreus 10, 24 a 27, e você mantém a sua Bíblia, por gentileza, aberta em Atos 2, 41 a 47. Antes disso, vamos falar com o Senhor, pedindo que Ele abra a nossa mente, que Ele abra o nosso coração, para nós compreendermos a sua palavra e entendermos qual é a vontade dEle para a nossa vida, sabendo que essa vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Obrigado, Deus, por Tua palavra, obrigado pela comunhão dos santos. Obrigado pelo privilégio de conhecer estes irmãos amados em Cristo, que se reúnem aqui em Araguaína. Que a Tua bênção, ó Deus, nessa noite seja derramada sobre nós, e que a Tua palavra, que será lida e explicada, traga, ó Deus, alento, traga incentivo, traga correção, traga orientação, traga aquilo que o Senhor tem determinado para a vida do Teu povo. Te agradeço por saber que o Senhor fala através da Sua palavra. O Senhor fala através da pregação, dirigida pelo Espírito e aplicada pelo Espírito ao coração dos seus filhos. Por isso te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos certamente têm uma Bíblia. Você tem uma Bíblia nas suas mãos agora? Sim? Quem não tem? No celular? Tablet? Vale também. Não tem problema o instrumento que você usa. O que é importante é que você tenha a Bíblia. No passado, hoje nós usamos tablets, hoje nós usamos celulares, projetamos. No passado eram tábuas de argila ou de pedra, papiros, códex, não importa. O que importa é que nós tenhamos a Bíblia. Nós, presbiterianos, reformados, nós defendemos uma doutrina extremamente importante, que é a doutrina da autoridade das Escrituras em todas as questões da vida. E nós definimos então que a Bíblia é a nossa única regra de fé e a nossa única regra de prática. O que isso significa? Significa que a Bíblia tem tudo o que nós devemos crer. Significa que a Bíblia tem todas as instruções positivas, dizendo o que nós devemos fazer, e todas as instruções negativas, dizendo o que nós devemos evitar. Isso tudo para que nós nos mantenhamos dentro do padrão da palavra da vontade revelada de Deus. É bem possível que, se eu perguntar a você agora, se perguntar se para você a Bíblia é a sua única regra de fé e prática, você vai responder, é sim. Mas, e se eu perguntasse, na prática, a Bíblia tem regulado a sua vida, e te desse um tempo para fazer uma análise, um autoexame, qual a resposta que você daria? Você quer um tempo para pensar? Você tem. Sabe de uma coisa? Eu não preciso da sua resposta. Você precisa. E sua resposta diante de Deus é suficiente para mim. Mas devemos ter muito cuidado e não deixar que o nosso coração nos engane. A Bíblia diz que Deus esquadrinha os corações. Deus esquadrinha os pensamentos. Deus conhece o nosso interior. Jeremias diz isso no capítulo 20. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas os afetos e o coração, permite, veja eu, a vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. É importante o que Jeremias diz aqui. Deus esquadrinha os pensamentos e os afetos, as afeições, os nossos amores. O mesmo Jeremias vai dizer que nós devemos ter cuidado com o nosso coração, porque ele é enganoso. E ele é também desesperadamente corrupto, ou seja, cuidado, porque o nosso coração não é tão confiável assim. Daqui a pouco eu vou falar sobre outro objeto, que eu sei que você conhece. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre a doutrina da harmonia das Escrituras. Sabe o que isso significa? Que a Bíblia não possui contradições. Nenhuma. Significa que um texto pode ser lido ao lado de outro texto
com a ajuda de outros textos, e é o que nós vamos fazer hoje. Por fim, deixe-me falar de um outro objeto, que talvez, esse eu não tenho certeza se você tem. Eu já usei muito, hoje não uso mais. Um objeto chamado agenda, aquele negócio de papel, aquele caderninho de fazer anotações. Talvez alguns de vocês ainda usem. Pastor, não, eu não uso, eu só faço anotações no meu celular, faço anotações em um aplicativo qualquer desse da internet. Isso é uma agenda. Isso ainda é uma agenda. De novo, mudamos os mecanismos, mudamos os meios, mas ainda temos agenda. Mas mesmo assim, vamos imaginar que você seja daqueles que vivem o dia, cada dia, sem se preocupar com o amanhã. Eu tenho certeza que você ainda tem uma agenda. Não é anotada, não é formal, não é digital, não é em papel, mas você tem. Posso provar. Você marca e desmarca compromissos. Isso é ter uma agenda. E você tem compromissos que se repetem todos os dias. Isso é ter uma agenda. Você tem compromissos que se repetem apenas uma vez por semana. E não todos os dias. Você já sabe que isso só vai acontecer uma vez por semana. Isso é ter uma agenda. E você tem compromissos que só acontecem uma vez na vida, mas que você vai fazer a semana que vem, ou o mês que vem, ou o ano que vem. Isto é ter uma agenda. Nós temos. O tema da nossa mensagem desta noite é como a sua agenda, não estou falando da de papel, não estou falando da digital, mas como a sua agenda pessoal, a agenda da sua vida, influencia o crescimento e o desenvolvimento da sua igreja. Talvez você diga, mas como assim? Eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou líder de sociedade. Como assim dizer que a minha agenda influencia o desenvolvimento da igreja? Influencia. Vamos ler os dois textos bíblicos agora? Eu vou ler Hebreus, você segura a sua Bíblia aberta em Atos, por favor. Hebreus 10, 24 a 27 diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Veja que o texto fala dos crentes, de todos se estimulando mutuamente ao amor e às boas obras. Os crentes se estimulando, se incentivando a prática daquilo que se deve fazer, segundo ensina Tiago no capítulo 4, verso 17. E a Bíblia diz que não fazer e não incentivar o outro a fazer o que é justo diante de Deus é pecado. Não fazer o que se deve é pecado deliberado. Agora vamos ao segundo texto. Atos 2, 41 a 47. A Bíblia diz o seguinte: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Antes de iniciarmos naquilo que o texto tem para nos ensinar, eu preciso lembrar mais uma coisa. Você pode pensar na igreja como uma comunidade de crentes, mas eu quero que você pense, todas as vezes que eu falar de igreja aqui e agora, que você pense em você, crente. Você, individualmente. Você faz parte da igreja de Cristo, você faz parte de uma igreja local, mas onde você estiver, você é igreja de Cristo. Considere isto daqui para frente, porque nós vamos aprender 4 verdades nesta noite.
primeira delas é que esta igreja, descrita em Atos, no capítulo 2, é uma igreja que tinha uma agenda de edificação. Quem escreve esse texto não conheceu esta igreja que ele está relatando. Lucas não estava nesta igreja nos seus primeiros dias. Muito provavelmente, Lucas só teve contato com o cristianismo 1,5 décadas depois. Mas ele ouvia o testemunho das pessoas. Ele falou com pessoas que conviveram com esta igreja, que viveram este momento. Ele colecionou e organizou estes testemunhos. E ele nos deu este evangelho que leva o seu nome, e junto com esse evangelho, um segundo livro, o livro de Atos. No começo do texto que nós selecionamos para a nossa edificação, diz que agora a igreja estava estabelecida e havia ali quase 3.000 pessoas que creram e foram batizadas, formando já uma pequena comunidade de crentes. Gente de diferentes nacionalidades. Gente que logo se espalharia por toda a região do Mediterrâneo e da Ásia Menor. É uma igreja que ia crescendo dia a dia. Como essa igreja crescia? Alguns dizem, crescia porque tinha os apóstolos. A igreja tinha os apóstolos, por isso ela crescia poderosamente. A igreja tinha profetas, assim fica fácil de crer. Imagina o que aconteceria hoje se nós contássemos com os apóstolos pregando nas nossas igrejas. Imagina se ao invés do pastor Marton aqui hoje fosse um apóstolo de verdade, Pedro, ou Paulo, ou João. Talvez a igreja estivesse cheia de pessoas e de cadeiras e gente lá fora se espremendo, querendo entrar. Talvez. Mas o fato é que nesses dias as pessoas acreditavam, as pessoas criam. A igreja crescia com vitalidade. A igreja crescia com vitalidade espiritual. A igreja crescia em comunhão porque tinha o poderoso testemunho dos apóstolos. E esta é uma afirmação verdadeira, mas precisa ser considerada a partir do seguinte ponto de vista. Quer dizer que hoje as pessoas não creem porque não temos o poderoso testemunho dos apóstolos? Isso é uma falácia. Nós temos, está registrado aqui na palavra. O testemunho deles está aqui para nós. Quer dizer que a igreja não tem mais o poder que a igreja primitiva possuía? Isso significaria então que o poder estava em Paulo, em Pedro, em João? Ou o poder é do Espírito Santo? A fonte do poder daquela igreja era o homem ou era Deus agindo no homem, revestindo-os de poder do Espírito? O que fazia a diferença naqueles dias era o poder de Deus agindo no meio daquela igreja. Deus não mudou, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não restringiu a sua mão poderosa. A igreja ainda tem o testemunho dos apóstolos. A igreja foi edificada e permanece sólida porque ainda tem a palavra dos profetas. A igreja ainda tem a poderosa palavra de Deus que era e ainda é viva e eficaz, como diz o apóstolo Paulo. A igreja tem ainda a palavra que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa se seja judeu ou gentil, grego ou romano, não tem diferença. A igreja ainda tem e continuará tendo a palavra eterna de Deus, a palavra que não passa, a palavra que nunca passará, como Isaías profetizou no capítulo 40. E o testemunho de Isaías, lá no capítulo 40, foi ratificado pelo Senhor Jesus em Lucas 21, quando Jesus diz que passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quando olhamos para essa igreja, nós descobrimos que essa igreja tinha uma agenda de edificação na palavra. Ela perseverava diariamente no testemunho dos apóstolos. E essa expressão diariamente não quer dizer que eles iam ao templo uma vez por dia. A expressão diariamente aí tem um sentido de que em todo o tempo possível, todos os dias. Alguns, se pudessem, ficavam 24 horas. E a igreja que tinha uma agenda de edificação na palavra, crescia. E a igreja que quer crescer deve ter uma agenda de edificação na palavra, porque ela vai crescer em número. A igreja que quer crescer em comunhão e que deseja crescer espiritualmente, precisa colocar a sua edificação na palavra como algo prioritário na sua agenda.
E a primeira pergunta que eu tenho para você nesta noite é: você quer que a sua igreja, e a igreja é você inclusive, você quer que ela cresça? Sinceramente, você quer que a sua igreja cresça? Que importância você dá à edificação na palavra de Deus? Se você tivesse uma agenda de papel, daquelas que você escreve de caneta, quando é alguma coisa mais importante você passa aquele coloridinho, se é muito importante você cola um adesivo, dobra a página, faz qualquer coisa, mete uma folha lá dentro, deixa uma caneta no meio da sua agenda para não esquecer. Ou talvez você pregue na porta da geladeira, que é um lugar onde você vai todos os dias. Se você pegar a sua agenda do ano de 2023, ano passado, já acabou, não dá tempo de consertar mais. E você for marcar ou olhar quantos cultos de estudo bíblico você esteve presente, será se você escaparia de uma reprovação por falta no final do ano? Se fosse uma escola, você passaria de ano ou seria reprovado por falta? Talvez seja um momento propício de reavaliar a sua agenda de edificação. Mas essa igreja tinha também uma agenda de comunhão. Essa é a segunda característica da igreja primitiva que Lucas destaca. Naquela igreja havia comunhão. Havia perseverança na comunhão. E eles procuravam estar juntos por todo o período do dia, por quanto tempo fosse possível. Está no verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Talvez você diga: pastor, era fácil manter a comunhão porque eram todos judeus. E os judeus estavam acostumados a se manterem em grupos mais coesos, mais fechados, para que sobrevivessem, porque afinal de contas eles eram perseguidos por onde quer que fossem, e eram mesmo. De novo, é um argumento muito bom. Mesma nacionalidade, autoconservação. Mas em primeiro lugar, se você olhar essa igreja, ela era composta por pessoas de mais de 15 países diferentes, com estilos de vida relativamente diferentes, falando línguas diferentes, a ponto de, em pouco tempo, precisar organizar a primeira junta diaconal, porque estava havendo problemas entre os judeus da Palestina e os judeus de fora da Palestina, chamados de helenistas. A super espiritual igreja de Atos 2 com dificuldade. Um problema. A junta diaconal foi criada para resolver isso. E o problema era causado por diferença de nacionalidade. Mas o fato é que esta igreja estava poderosamente impactada pela ação do Espírito Santo. E por isso seus membros queriam experimentar mais e mais o poder de Deus. Reuniam-se onde podiam e quando podiam. Iam ao templo de Jerusalém, onde provavelmente se reuniam perto dos mesmos portões, onde no passado Jesus conversara com os doutores da lei, lá no início da sua adolescência. Reuniu-se também de casa em casa e sempre com alegria e singeleza de coração. Mas isso levanta uma pergunta. E a igreja de hoje não está mais impactada pela ação do Espírito Santo? A igreja de hoje não quer mais experimentar o poder de Deus em comunhão com o povo de Deus? A igreja não deseja mais estar na casa do Pai como Cristo disse que lhe cumpria fazer? Como o salmista afirmava que desejava ardentemente, lá no Salmo 84, desejava ardentemente estar na casa do Senhor? Será se a comunhão dos santos do Senhor, a comunhão que era a fonte de prazer para o coração do crente, já deixou de ser fonte de prazer? Como diz o salmista no Salmo 16, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Isso acabou? Quem será que deu direito à igreja de substituir a perseverança diária na comunhão pela visita esporádica e às vezes
protocolar a uma ou duas reuniões de fim de semana? Quem deu direito à igreja de fazer isso? A igreja deixou de ser eclesia, deixou de ser a comunidade dos salvos, a comunidade dos eleitos que foram tirados do mundo para fazerem parte de um corpo, o corpo de Cristo. A igreja deixou de ser aquele edifício composto não de tijolos largados aqui e ali, cada um em seu canto, mas um edifício unido. A igreja deixou de ser lavoura de Deus para ser uma plantinha aqui e outra acolá? Não, não deixou. A igreja continua sendo a mesma. A igreja ainda continua sendo o corpo de Cristo, o edifício santo, a lavoura de Deus, cooperando com Cristo e uns com os outros para a sua mútua edificação. Se você olhar na história da igreja, mesmo quando a igreja passou a ser perseguida, ela continuava se reunindo. Ela continuava perseverando diariamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Aquela igreja, queridos, tinha uma agenda de comunhão. Aquela igreja buscava manter essa agenda de comunhão uns com os outros. E a igreja que quer crescer em número, que quer crescer em espiritualidade, que quer crescer em comunhão, precisa colocar a sua edificação e a comunhão dos santos como algo prioritário na sua agenda. Tem que ser escrito à caneta, tem que ser marcado com aquele colorido. A página tem que ser dobrada 2, 3 vezes para fazer volume, para você saber que ali tem algo importante. E aqui eu caminho para a segunda pergunta. Você quer que a sua igreja, que é você, cresça? Que importância você tem dado para a comunhão com seus irmãos em Cristo? Se você pegar a sua agenda de 2023 de novo, vamos voltar para ela. E se você for marcar quantas vezes você buscou a comunhão com seus irmãos em Cristo, será se você conseguiria ser aprovado por número de presenças ou seria reprovado por faltas, como se fosse uma escola? Mais uma vez, talvez seja propício, necessário, reavaliar a sua agenda de comunhão. Pois com certeza, se não há comunhão entre os santos, existem outros que vão ocupar o lugar na sua vida, na sua agenda. Pode ser virtual, pode ser pessoal. Talvez você ocupe o seu tempo com pessoas que nem sabem que você existe. Você abra mão de estar junto com os irmãos para assistir um filme. Abrindo mão da comunhão dos santos para estar em comunhão com gente que nem sabe que você existe. E nunca vai saber. Um terceiro aspecto sobre essa igreja é que essa igreja tinha uma agenda de adoração. Edificação, comunhão e adoração. Eu acredito, de acordo com a palavra de Deus, que a igreja foi criada para exercer várias atividades. E eu sei que existem teólogos que vão defender que a igreja foi criada para uma coisa e esquece as demais. Por exemplo, quando ouvimos missionários pregando, missiólogos pregando, eles vão dizer, a função da igreja, a igreja foi criada para ser uma agência missionária. Aqueles que trabalham mais com a área social vão dizer, não, a igreja foi criada para ser uma bênção na vida das pessoas, para dar pão ao faminto, para dar roupa ao nu. Outros vão dizer, não, a igreja foi criada para ser uma agência educadora, tem que ter escola. Mas o ensino da palavra de Deus é que a igreja foi chamada para tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus no mundo. Eu gosto dessa palavra, multiforme, porque ela diz assim, se a sabedoria de Deus é multiforme, se o propósito de Deus é multiforme, então você pode sim evangelizar, você pode sim ajudar ao necessitado, você pode sim educar. Em tudo que você fizer, você está proclamando a palavra de Deus. Todas as coisas que Deus quer que a igreja seja, todas as coisas que Deus quer que a igreja faça, pode estar resumida em uma frase do breve catecismo a respeito da razão da existência do homem, da minha e da sua existência. A função da igreja é glorificar a Deus e, em decorrência disso, gozá-lo para sempre. E para que você não fizesse isso sozinho, para que você não desanimasse, Deus colocou você numa comunidade de crentes.
numa comunidade adoradora. Talvez você pergunte, pastor, onde é que está esse negócio de comunidade adoradora no texto de Atos 2? A resposta é, eles partiam o pão de casa em casa. Partir o pão não é apenas sentar para comer um pedaço de pão. Partir o pão é uma fórmula técnica para referir-se à ceia do Senhor. E a ceia é realizada em um culto, no momento de comunhão, de edificação e de adoração, anunciando o que Cristo fez, a sua obediência perfeita até a morte, anunciando o que Ele faz, está presente conosco todos os dias, e anunciando o que Ele fará, o seu retorno glorioso no grande e terrível dia do Senhor. Diante disso tudo, todas as demais coisas se tornam irrelevantes. Diante da adoração, da sublimidade da adoração ao Senhor, todos os tesouros e distrações do mundo perdem o seu brilho. Todas as coisas que demandam a sua atenção. Lembra que nós falamos hoje de manhã sobre a agenda? O que eu faço quando eu tenho muitas distrações? Todas estas coisas se tornam de nenhuma importância se você coloca a adoração ao Senhor na sua agenda como importante, como relevante, como imprescindível. Mas talvez você mais uma vez diga, não pastor, mas aquela igreja ela é diferente. Era muito diferente aquela igreja. Aquela igreja tinha homens como Barnabé, por exemplo, que vendiam as suas propriedades, que colocavam o produto da venda aos pés dos apóstolos. O culto era sempre uma festa de amor, de comunhão, de cuidado, havia comida abundante. Pergunto, o que mudou de lá para cá? Será se era por causa dos donativos de Barnabé que a igreja adorava ao Senhor? Será que é por causa dos acessórios que a igreja deve se reunir? Não. Lucas nos dá a resposta, ele diz assim, a igreja adorava porque em cada alma havia temor, havia amor santo, amor reverente. Era por isso que a igreja adorava. E por que a igreja tem adorado cada vez menos? Falta tempo? Falta disposição? Talvez haja problemas na execução das músicas. Talvez haja problema na escolha das músicas. Talvez as acomodações não sejam adequadas. Talvez o equipamento seja obsoleto. A iluminação talvez possa ser melhorada. Isso é só desculpa que nós não temos aqui. Onde é que está o problema para a igreja deixar de frequentar as reuniões, mesmo sabendo que o Senhor não se agrada disso e até manda que você não deixe de congregar? Onde é que está o problema? Eu creio que não são nos acessórios. O problema está no coração. O problema está na falta de disposição adequada do coração. Não deveria ser assim, não deveria. E por que não deveria? Porque o Senhor já deu aos crentes um novo coração. O coração do cristão deveria ser inclinado para as coisas santas mais do que para qualquer outra coisa. E eu parto para a terceira pergunta. Você quer que a sua igreja, e você é a igreja, seja uma comunidade composta de adoradores, de verdadeiros adoradores? Que importância você dá para um tempo de adoração em comunhão com a igreja de Cristo? Volta lá para a sua agenda. Agora tente marcar mentalmente quantas vezes você esteve presente à reunião de adoração. O que você achou? Aprovado ou reprovado? Talvez seja agora o momento propício para você reavaliar a sua agenda de adoração. Pois com certeza quem não adora a Deus adora outra coisa. Adora ídolos do mundo, adora os seus próprios ídolos do coração, mas ninguém deixa de adorar alguma coisa. Se você não adorar a Deus, é porque tem alguma coisa no lugar. Quarto, essa igreja era uma igreja que tinha uma agenda de oração. Ela perseverava na doutrina dos apóstolos, praticava a comunhão dos santos em cultos de adoração, e obviamente essa igreja não poderia se esquecer de um aspecto essencial na sua vida, na vida de intimidade com Deus.
Algo que os próprios apóstolos um dia foram até Jesus e disseram: Senhor, nos ensina. Você sabe quantas coisas os apóstolos pediram para Jesus ensinar para eles? Ensina-nos a orar. Um único pedido. E foi atendido. Mas não é que os judeus não sabiam orar. Essa era uma prática usual dos judeus, fazer orações. Mas eles queriam orar como o Senhor, experimentar a comunhão com o Senhor que Jesus possuía. E foi isso que eles pediram: ajuda-nos a entrar em comunhão com o Pai através da oração. Em um determinado momento muito importante da história da igreja, onde decisões importantes precisavam ser tomadas, havia problema que podia causar uma grande divisão na igreja. E quando há problemas que podem causar divisão da igreja, o que você espera dos pastores? Que saiam de casa em casa conversando com aqueles que estão causando problemas ou que estão sofrendo com os problemas. Os apóstolos, vendo o problema surgir, disseram assim, Atos 6,3: Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos. Olha que coisa importante, olha que coisa maravilhosa. Nos consagraremos primeiro à oração e ao ministério da palavra. Nós vamos buscar sabedoria onde tem sabedoria. Nós vamos buscar força onde tem força. Como é que eles poderiam abandonar os momentos de intimidade e comunhão com Deus? Como poderiam se desligar da fonte de poder e graça que os sustentava quando eles eram maltratados, quando eram perseguidos por causa da sua fé? Eles iam se dedicar à oração e ao ensino da palavra. Mesmo tendo em risco a sua própria vida, eles preferiam se juntar para orar. Quando Pedro foi preso e milagrosamente foi libertado pelo Senhor, saindo do cárcere, Pedro poderia ter fugido de Jerusalém. Porque se ele não fugisse, talvez ele pudesse ser preso novamente. Sabe o que ele faz? Ele se dirige ao lugar onde a igreja está orando. Ele não arquiteta um plano de fuga. Ele não vai atrás de advogados e políticos poderosos para resolver o seu problema. Eles oram. E foi para a reunião de oração que Pedro escolheu ir após sair da prisão. Aqueles homens sabiam que a comunhão com Deus, através da oração, produz confiança. Confiança produz testemunho poderoso. Não há comunhão com Deus sem oração. Assim como não há relacionamento íntimo com uma pessoa se você não quiser proximidade. Se você não quiser dizer para esta pessoa o que você pensa, o que você sente. Se você não quiser ouvir o que o outro tem a dizer para você. Nenhum cristão, guarde isso, nenhum cristão, ninguém que afirma estar em aliança com Deus vai ter vida frutífera, abençoada e abençoadora se negligenciar a busca da intimidade com o Senhor. Salmo 25. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Naqueles dias, como hoje, a oração era vital para a igreja. E a igreja tinha vitalidade. A igreja orava em todo o tempo e em todo lugar. Paulo orienta a igreja em Tessalônica a orar sem cessar. A igreja orava dando graças, orava pedindo sabedoria, orava pedindo direção, orava pedindo poder para testemunhar. Fazia parte da estratégia daquela igreja orar. E a igreja orava, e orava em secreto, orava publicamente, orava e agia. E colhia frutos, porque Deus respondia às suas orações. Será que a igreja perdeu a fé na capacidade de Deus de recompensar aqueles que o buscam? Talvez por isso a igreja esteja orando menos agora? E essa é a quarta e importante pergunta dessa noite. Você quer que a sua igreja, que é você, seja uma comunidade com vitalidade e poder? É preciso que tenha uma vida de oração. Que importância você tem dado ao tempo de oração em comunhão com a igreja de Cristo? Volta lá para a sua agenda, a última vez nessa noite. Quantas vezes você esteve presente às reuniões de oração da igreja? Onde você tem estado? O que tem feito?
de que você tem alimentado o seu espírito, talvez seja a hora de reavaliar a sua agenda de oração. E se você não tem vontade de orar, deixa eu te dar uma dica: ore pedindo para Deus te dar vontade de orar. E Ele vai te atender. Eu quero concluir perguntando: o que aconteceu com a agenda da igreja? Não aquela que aparece no boletim. Talvez você responda de maneira bem genérica, dizendo assim: ah, pastor, acho que a igreja esfriou. A igreja não é mais como era antes. A igreja não tem mais o mesmo comprometimento que tinha antes. A igreja está diferente, porque os tempos são diferentes. Hoje é mais corrido do que era antigamente. Irmãos, pense bem. Quanto tempo demorava alguém para se deslocar por 10 quilômetros? Hoje a gente faz em minutos. Quanto tempo as irmãs demoravam, por exemplo, para lavar a roupa em casa? Hoje é só o tempo de colocar na máquina. Como assim nós não temos mais tempo? É provável que você já tenha ouvido alguém dizer, ou talvez você mesmo já tenha dito: eu queria que a igreja fosse mais avivada. Eu queria que ela fosse mais alegre. Eu queria que ela fosse mais acolhedora, mais amorosa, fosse mais qualquer outra coisa. Eu concordo. Mas eu tenho que dizer que a igreja que você está dizendo que quer que seja mais amorosa, mais acolhedora, é você. Você é a igreja. É de você que o Senhor está falando quando diz que comprou a igreja pelo seu precioso sangue. É de você que ele diz que quando o próprio inferno se levantar, as portas do inferno, as forças do inferno não prevalecerão contra você. Foi por você que o apóstolo Paulo foi escolhido pelo Senhor para testemunhar a salvação entre os gentios. De nacionalidade, nós não somos judeus. E era por causa de você que o apóstolo Paulo não recuava em nenhuma situação, pregando ousadamente em nome do Senhor, mesmo que isto lhe trouxesse sofrimento, ameaças de morte e até morte. Por você. Foi por você que Cristo se alegrou, mesmo no pior dos sofrimentos. Lá na cruz do Calvário, quando o santo era morto em lugar dos injustos, Ele se alegrou por você. Ele olhava para você. Ele considerava a sua salvação, considerava livrar você do domínio do diabo, considerava livrar você do inferno e da morte como uma recompensa justa e suficiente para o sofrimento que ele experimentava. Isaías diz no capítulo 53, falando de Jesus levantado na cruz, vendo o fruto do penoso trabalho de sua alma com satisfação. Consegue imaginar Cristo pregado na cruz, olhando para você e satisfeito por remir você da morte e do inferno? Esse é o lado bom da moeda. Puxa, Cristo morreu por mim. Cristo me salvou da morte, me livrou do inferno. Que coisa boa! Esse é o lado bom da moeda. E o outro lado? Alguns dizem que tem um lado ruim. Ah, ser crente eu tenho que deixar de ir para as festas. Vou deixar de beber. Vou deixar de fazer coisas que deixam as pessoas alegres. Quem disse que tem lado ruim nessa história? Você pode ir para a festa, você só tem que selecionar bem. Você pode beber. Tem tanto suco gostoso. Para quem gosta de refrigerante, tem para todos os gostos. Prazeres no mundo, dizer que o crente não tem prazer, não tem motivos de alegria, que é isso? Quer ver um exemplo só? Quem é pai sabe disso, pai e mãe. Passa o dia inteiro aborrecido no trabalho, cansado, chefe pegando no pé, chega em casa, vem um piquititito correndo para você, sorrindo te abraçar. Vale a pena? Vale. O outro lado da moeda é bom também. É o lado do comprometimento com o Senhor e o seu reino. É ser chamado de povo santo do Senhor. É gozar os benefícios do senhorio de Cristo. É o lado de fazer parte de um povo santo, de gozar da comunhão com os eleitos de Deus. É o lado de poder falar com Deus junto com os santos de Deus em qualquer lugar.
E mesmo que você esteja sozinho, sabendo que Deus ouve você, porque Ele ouve aqueles que o buscam com inteireza de coração. Mas pastor, isso aí não é obrigação, isso não é mandamento? É sim. E quem disse que os mandamentos do Senhor são penosos para os crentes? O mandamento do Senhor, as ordens do Senhor são penosas para os ímpios. Para os crentes, não. Aquele que nasceu de novo tem um novo coração. E este coração se agrada de fazer a vontade do seu Senhor mais do que a sua própria vontade. Aliás, a sua própria vontade foi renovada, foi restaurada, foi redimida, foi reorientada para fazer com alegria o que agrada ao Senhor. E o crente se alegra em fazer o que agrada ao seu Senhor. Olha o que diz o salmista no Salmo 40. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração, aqui ele está falando de afeição, está a tua lei. Então, querido, ainda é tempo. Refaça a sua agenda para experimentar em sua vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vou dizer uma coisa importante para você. A agenda de 2023 não dá para mudar mais. A agenda até o dia 26 de maio de 2024, mas e a partir de amanhã? Pega aquela agenda velha, cheia de compromissos, que tiram o seu tempo de servir ao Senhor, joga fora. Começa hoje a estabelecer uma nova agenda de edificação, de comunhão, de adoração e de oração. Você vai ver quão delicioso, quão maravilhoso é servir ao Senhor com alegria. Se você veio para cá hoje, nesta noite, e entendeu que precisa rever a sua agenda, você pode tomar essa decisão agora. Não vou pedir para ninguém levantar a mão, nem ficar de pé, nem vir para frente. Para mim o que importa é a sua decisão diante de Deus, o seu coração colocado diante daquele que esquadrinha os corações e os pensamentos. Se você veio nesta noite e ainda não tinha nenhum compromisso com o Senhor, deixa eu dizer uma coisa muito importante, comece agora. Muda totalmente a sua agenda. Você vai ver quão maravilhoso é viver em comunhão com o Senhor. Talvez tenha que enfrentar alguns problemas, mas o Senhor Jesus diz, tende bom ânimo, Ele está conosco. Ele venceu o mundo e Ele nos dá a sua vitória. Talvez você ache que não tem força para refazer a sua agenda. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer. Lembra da minha oração ao Senhor 34 anos atrás? Tá bom, Senhor? Se me quer, se vira comigo daqui para frente. Sabe o que Ele fez? Ele tem me abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se Ele fez comigo um ateu filosófico que negava a existência dele, que lutava contra a igreja dele, imagina com você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Convido os amados para se colocarem de pé para nós orarmos ao Senhor. Deus querido, obrigado, Senhor, por tua bondade, misericórdia e graça. Obrigado pelo que o Senhor fez na igreja lá em Jerusalém no primeiro século. Estabelecendo ali, ó Deus, princípios que devem ser seguidos pela sua igreja em todo o tempo. Que nós sejamos inclinados pelo seu Espírito, que o nosso coração seja como ribeiros de águas e o Senhor o mova segundo o seu querer. Para que nós tenhamos uma agenda de edificação segundo a sua palavra. Uma agenda de comunhão com os santos que o Senhor comprou pelo precioso sangue do seu Filho. Uma agenda de adoração, porque só o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. E uma agenda de oração, buscando a sua presença em todo o tempo, em todo lugar. Nosso desejo, nosso pedido humilde é: abençoe-nos, Deus, para que todos saibam que temos um grande Deus. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.